Bem, o próximo painel, senhoras e senhores, o tema será como avançar no conhecimento sobre polinizadores no Brasil para fundamentar tomadas de decisão. Então, esse é o tema que norteará as apresentações e as discussões ao final desse segundo painel. Queremos agradecer mais uma vez a todos que integraram, participaram deste primeiro painel e seguiremos, então, já convidando para atuar como moderadora deste segundo painel a diretora executiva da Abelha. Por favor, venha ao palco Ana Lúcia Assad. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília e doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas. Atuou no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi coordenadora geral de cooperação nacional da Diretoria de Cooperação Institucional do CNPq, sendo responsável pela articulação com os estados, programas especiais e implantação dos INCTs, e será, então, a moderadora deste painel. Bem, gostaria de convidar também para que venha ao palco Karina de Oliveira Cham, por gentileza. A Karina é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade Cândido Mendes, analista ambiental do IBAMA desde 2005. No IBAMA, adquiriu experiência técnica em legislação ambiental, gestão de substâncias químicas e produtos perigosos, avaliação de risco ambiental de agrotóxicos, gestão de resíduos perigosos, controle de emissões veiculares, controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras, tratados internacionais da área de químicos e resíduos. Ela possui experiência na área de gestão de projetos e administração pública. Representa o IBAMA em diversos fóruns nacionais e internacionais, tanto em temas técnicos como em fóruns administrativos. Ministra em instituições privadas disciplinas de ecotoxicologia, limnologia, ecologia, bioindicadores, legislação ambiental nacional e internacional aplicada à gestão de substâncias químicas e resíduos. Convido agora para que venha ao palco Tiago Carlos Cagliari, por gentileza, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aqui do CNPq. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Biologia Funcional e Molecular pelo Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual de Campinas, e especialização em Gerenciamento Ambiental pela Universidade de São Paulo. Desde 2012, atua como analista em Ciência e Tecnologia no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Entre 2017 e 2022, respondeu pela coordenação do Programa de Pesquisa Oceanográfica e Impactos Ambientais. É coordenador geral de Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Convidar também para que venha ao palco, por favor, Bruno César Prosdócime Nunes, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seja bem-vindo, Bruno. É zootecnista e mestre em Produtividade e Qualidade Animal, ambos pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Atuou como extensionista rural pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Atualmente é tecnologista do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, exercendo a função de coordenador de programas e projetos em bioeconomia da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. Quero convidar agora para que venha ao palco Dora Ann Lange Canhos. Foi certo o nome? Obrigado, Dora. A Dora é formada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, doutora em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Desde 85, trabalha com estruturação de sistemas de informação online de acesso público sobre biodiversidade. É diretora associada do Centro de Referência em Informação Ambiental e membro do Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, coordenando a área do Sistema de Informação Online e Pesquisa de Produtos. Ela participa também da equipe de desenvolvimento do CRIA, nos projetos em parceria com a Associação Abelha. Bem, formado, então, este segundo painel, lembramos aos senhores que, durante as apresentações, podem ir já construindo e encaminhando as perguntas aqui para a moderação. Senhora moderadora, obrigada. A senhora tem a palavra. Bem, muito obrigada. Ainda está quase sendo boa tarde já, mas, antes de mais nada, muito obrigada pela presença de todos. Qual é o nosso objetivo nesse painel? É discutir a importância da parceria público-privada.
Com a parceria público-privada, a Associação Abelha, num primeiro momento, nós fizemos uma parceria com essas 3 pessoas aqui. Não era você, Tiago, era outra pessoa. E graças ao professor Mário Neto, a gente lançou o primeiro edital de chamada pública de financiamento de projetos Abelha, CNPq, IBAMA, MCTI. E mesmo sobre, acho que já acabou, né? Até hoje o IBAMA ainda responde ao Ministério Público, que levantou uma série de dúvidas sobre o processo. Em continuidade às discussões, nós lançamos a segunda chamada pública, em que amanhã nós vamos ter a apresentação dos resultados parciais dela. Nós estamos com vários pesquisadores aqui responsáveis pelos projetos que estão nos assistindo. Então, nós acreditamos muito na parceria público-privada. Por quê? Porque com os resultados que a gente tem obtido, ou a gente não, né? Os pesquisadores aqui presentes, isso é subsídio para a tomada de decisão pública, serve como elementos para tomada de decisão pública e mesmo para investimentos privados. Projetos de polinização do café, polinização do cacau e do açaí passaram por aqui. E passaram por aqui, que eu digo, passaram por estes financiamentos. Restauração, quais são os tipos de abelha, onde elas estão, o que elas coletam, base de dados, informação. Quando a abelha começou, eu me lembro claramente que na primeira reunião, não sei se o Roberto vai lembrar, que nós tivemos com os pesquisadores, era onde estão as informações de abelhas? Onde elas existem? Elas existem, só que estavam completamente desarticuladas. Então, com o Centro de Referência em Informação Ambiental, nós fizemos um desafio de criar o InfoAbelha, que é uma base de dados, hoje é a maior base de dados, acho que de abelha existente, e que também colocamos um pouquinho de borboleta. Nossa ideia é colocar mais outros polinizadores nessa grande base de dados, que é uma parceria com a comunidade científica. São dados que são gerados de conhecimento e que estão públicos, 100% públicos. Então, eu só queria dizer, esse painel, então, a gente vai ter esse desafio, agora tem que pôr o óculos, né? Ou seja, já foram levantadas várias necessidades de pesquisa aqui, inclusive pelo próprio presidente do CNPq. E esse é um desafio que precisa continuar. Falta informação ainda de pesquisa básica. Muita gente fala, mas financiar a pesquisa básica? Gente, a gente não conhece a nossa natureza. Nós não sabemos exatamente qual a integração de polinizadores com polinizadores, polinização com uma série de culturas, conforme o Breno colocou ali, e conforme a própria Luísa colocou o GAP, a abelha como um bioinsumo, que impacto isso traz na economia, e uma série de outras informações que eu não vou listar aqui. Então, a proposta agora nesse painel é ouvir um pouquinho do IBAMA, pela Karina, do Bruno, pelo MCTI, Tiago, e um pouquinho pela Dora também, e desses desafios, como agências governamentais, o que eles precisam, que desafios eles têm, quais as informações importantes e necessárias para orientar a tomada de decisão e para fortalecer a parceria público-privada. Eu peço paciência de vocês, porque depois nós teremos servir um lanchinho aqui, um break para todos, e agradecer a mais de 100 pessoas que nos estão assistindo online. Tá? Então, vamos continuar. Karina. Bem, bom dia a vocês, tudinho, não perder ninguém, né? Gente, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui participando desse evento, estar compondo essa mesa. Quero saudar aí todos os meus colegas de mesa aqui, agradecer por essa oportunidade de estar vendo gente querida, né? Gente que a gente trabalhou muito intensamente ali quando tudo isso começou, lá em 2012. Então, é uma grande alegria e realmente muito gratificante, né, estar compondo essa mesa. Comemorando esses 10 anos dessa associação que tem feito esse trabalho essencial, fundamental, né, para o nosso país. O Brasil é o país mais mega biodiverso do mundo, então de cerca de 15% a 20% de toda a biodiversidade do planeta está aqui no nosso país. E hoje ninguém questiona mais a importância das abelhas nesse contexto, né? Como o elo importante que elas são, a importância do serviço de polinização
para várias coisas, né? Estamos aí diante do desafio das mudanças climáticas, diante de um país que se comprometeu na Convenção do Clima a zerar o seu desmatamento ilegal, e aí a professora Luísa vem e traz essa informação, né, de como que é importante o papel dos polinizadores para a reconstrução, para a revegetação, né, para a recuperação ambiental. Então, olha que informação relevantíssima para se fomentar políticas públicas, né, para subsidiar tomada de decisão que ajudem nosso país aí a se desenvolver e se desenvolver com sustentabilidade. Quero te parabenizar também, Ana, porque acho que muito do sucesso, né, que a gente está vendo aqui, de fato, a Associação Abelha foi um caso de sucesso, a parceria política pública que a gente fez também foi um caso de sucesso, a gente está hoje colhendo os frutos, né? Então, muitas das lacunas que nós tínhamos lá no começo, parte delas já foi respondida pelos projetos que foram financiados por essa iniciativa. Então, Ana, eu acho que a sua liderança, né, tem muito a ver com esse sucesso, então te parabenizo por isso também. Bom, falando um pouco da chamada, né, chamada 37 de 32 de 2017, eu sempre troco os números. Para nós no IBAMA, ela foi muito desafiadora, porque, na verdade, foi a primeira iniciativa com o setor privado que a gente iria participar, né? E, como primeira, a gente precisou aprender muita coisa, a gente precisou entender muita coisa, quebrar muitas barreiras até internamente. Não foi tranquilo, né? A própria Ana mencionou aqui, nós tivemos vários questionamentos do Ministério Público, mas, graças a Deus, isso também foi resolvido, e a decisão, né, da AGU foi pelo segmento do marco de ciência e tecnologia, então isso também foi um grande alívio para a gente, e é uma coisa, então, que nos ajuda, né, a partir de agora, a gente poder ter mais iniciativas como essa. Creio que seja conhecimento da maior parte, de todo mundo, ou da maior parte que está aqui, que no contexto do IBAMA, a nossa relação, né, essa colaboração para a conservação das abelhas, ela está muito delimitada pelo nosso papel como órgão regulador e, em especial, do nosso papel como participante do registro de agrotóxicos. Então, como um dos fatores que pode fazer pressão aí, né, sobre as abelhas, sobre os polinizadores. Então, muitas das lacunas de conhecimento que nós tínhamos lá em 2012, elas têm a ver com essa relação, né? A relação entre o uso dos produtos e os possíveis efeitos, impactos que isso pode ter sobre as populações de abelhas. Então, no caso do IBAMA, a nossa contribuição aí é muito mais dentro da ciência regulatória, né? Então, somos, né, um órgão com essa prerrogativa de ser um órgão regulatório, embora a gente seja muito mais conhecido pela fiscalização, né, nós temos esse papel também de regular atividades, processos, produtos, com vistas à proteção ambiental e ao desenvolvimento, né, com sustentabilidade. E dentro desse contexto, o que é a ciência regulatória, né? Ela é o uso de dados, de evidências, de informações científicas para subsidiar a tomada de decisão, né? E aí entra a importância, então, das parcerias público-privadas. Por quê? Qual é o grande desafio da tomada de decisão? Um dos grandes, né? São vários, mas um dos grandes desafios da tomada de decisão é a incerteza. É você não saber determinadas coisas, é você não ter determinadas informações, né? Não ter, às vezes, segurança, porque você não tem uma informação, às vezes, básica ali, que te ajudaria a responder diversas questões e tornaria essa tomada de decisão mais segura. Então, nesse sentido... Opa, passei demais agora. Deixa eu voltando aqui. Como que a gente consegue tomar decisões melhores se nós resolvermos, quanto mais nós resolvermos as incertezas? E aí, a gente tem um outro desafio para resolver as incertezas, que é a questão dos recursos. Então, acho que não é surpresa para ninguém, né, que no setor público o que mais a gente tem é limitação de recursos,
recursos financeiros, recursos humanos, recursos de toda a ordem, né? E as próprias travas, enfim, da legislação, que às vezes não permitem que a gente caminhe, a gente resolva essas incertezas com a rapidez, muitas vezes, que a gente gostaria. Um outro gargalo é o tempo, né? Muito influenciado pela limitação de recursos, então a gente também não consegue, muitas vezes, ter essas informações em tempo hábil, num tempo menor, né? Num tempo não demasiadamente longo. E o terceiro ponto, muito essencial para a questão da ciência regulatória, que é a confiabilidade dos dados. Justamente porque vamos usar esses dados para tomadas de decisão, que vão influenciar diversos setores, diversas pessoas, né? Vai ter um impacto grande, às vezes um impacto econômico, um impacto social. A gente precisa que os dados sejam extremamente confiáveis. Então, esses dados, eles precisam atender determinados requisitos, né? Então, não dá simplesmente a gente pegar, fazer um levantamento e sair utilizando esses dados. Eles precisam ter uma garantia de qualidade muito maior. Então, é aí que entra a parceria público-privada, porque quando a gente, né, junta esses esforços, o setor privado tem muito mais condição, tem muito mais recurso, consegue mobilizar pesquisadores, estruturas, num tempo muito menor, né? E a gente pode, então, colocar os requisitos que a gente precisa. Olha, nós precisamos de dados sobre determinados pontos com esse nível de qualidade. Então, isso só traz benefício, né? Porque a gente consegue diminuir as incertezas e tomar decisões melhores. Isso gera, ao mesmo tempo, isso gera inovação, isso gera conhecimento científico, isso gera renda, enfim, então são vários a parte boa, né, dessa parceria. Falando um pouquinho da chamada, né, nós tivemos a participação em 3 linhas, mais especificamente, né, e aí, que foram essas 3, a linha 2, que tinha a ver com monitoramento e avaliação da situação das abelhas nativas no Brasil, a linha 3, que era a avaliação de ecotoxicidade de agrotóxicos para espécies nativas selecionadas, e a linha 4, que era a quantificação e caracterização de recursos ambientais coletados por espécies de abelhas nativas. Então, como eu disse, muitas das nossas lacunas se delimitavam pela nossa atuação no controle de agrotóxicos. E lá, naquela época, a gente só tinha, quer dizer, até hoje a gente tem a Apis mellifera como modelo, mas a nossa grande dúvida era, será que usar a Apis mellifera, de fato, protege também as nossas abelhas nativas? E muitos dos projetos que foram feitos, foram financiados, eles já nos ajudaram a responder essa dúvida, né? Então, a gente tem aí algumas questões de diferença entre a espécie padrão e a espécie nativa. A gente tem hoje mais informação, né, sobre o que elas coletam, enquanto coletam. Então, todas informações importantes para que a gente possa melhorar, né, as nossas metodologias de avaliação de risco de agrotóxicos. Eu coloquei só a linha 3, que na linha 3 a gente colocou, no edital, a gente colocou qual era o requisito que a gente precisava dos dados, né? Então, eles tinham que ser produzidos em sistemas de qualidade, enfim, tudo que a gente precisava a gente colocou no edital para direcionar essas pesquisas para que, no fim, a gente conseguisse fazer o uso, então, desses dados. Como a Ana bem já colocou, a gente ainda tem algumas lacunas, nem sei se agora temos ainda, porque eu estava vendo o livro do Breno ali sobre as espécies solitárias, e talvez também já responda muitas coisas, então a gente cada vez mais vai ampliando, né, o nosso conhecimento, vai diminuindo as nossas incertezas, e assim temos condições de tomar decisões melhores. Quero só também chamar a atenção, porque esses dados eles não são úteis somente para nós, para as nossas políticas públicas aqui nacionais, mas também no âmbito internacional. Então, a Convenção de Biodiversidade Biológica, em 2018, ela adotou essa iniciativa, né, para a conservação e utilização sustentável dos polinizadores. Então, a partir desses dados, a gente tem condições também de subsidiar políticas globais de proteção dos polinizadores, né? E não só de proteção, mas também de biotecnologia, enfim, usos que possam ser feitos, né, das abelhas para, enfim, a sociedade como um todo. Então, era isso que eu queria compartilhar, mais uma vez agradecer e fico aí à disposição para responder as questões que, porventura, vocês têm. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Essa primeira chamada, ela não colocou aqui, mas resultou de uma demanda, de uma provocação que o IBAMA fez ao professor Mário Neto
colocando necessidade de financiamento à pesquisa e colocando várias linhas. Toda essa chamada foi discutida nos mínimos detalhes entre os financiadores, foi levada aos financiadores e foi discutido com eles, como foi discutido pelos parceiros aqui, vírgula a vírgula, tá, gente? Então, isso foi o que demorou mais, saiu o edital. E depois, posteriormente, o professor Mário Neto falou assim, não, a chamada vai sair e a gente responde ao Ministério Público. Na segunda chamada, que acho que o Bruno vai falar e o próprio Tiago, a coisa foi tão light, né? Não teve nada e foi super tranquila. E para evitar conflitos de interesse de qualquer espécie, nós montamos um comitê científico internacional. Qualquer ligação com qualquer projeto, a pessoa não participava do julgamento. Então, não participava como avaliador do julgamento. Então, também a gente fez, o CNPq foi central, o Roberto Antunes está ali, foi central para montar e ajudar tudo isso. Bruno. Boa tarde a todos. Ana, agradecer a oportunidade e dar parabéns à Associação Abelha pelos 10 anos, que venhamos mais 10, 20, 30 anos, especialmente de parcerias conosco. Estou aqui representando o Ministério da Ciência e Tecnologia e a gente vem acompanhando o trabalho da Abelha praticamente desde a sua formação, mas mais de forma premente, mais de forma incisiva, exatamente com a construção dessa chamada, onde a gente pôde trabalhar, como você falou, Ana, foi provocado pelo IBAMA, a equipe da Karina trouxe um desafio para nós, né? E para o CNPq, e o Ministério entrou junto, porque a gente costuma falar que nós somos a caixa de ferramentas da Esplanada, né? Então, o Ministério se propõe a ajudar nas soluções para a política pública brasileira. E a gente viu nessa oportunidade exatamente o que a Ana, o que já o próprio Galvão nos falou, né? Era a chance da gente colocar em prática o novo marco regulatório. E isso, o fato de ser pioneiro sempre traz desafios, né? Então, a gente é a primeira a fazer, a gente é a primeira a tomar paulada, até a gente aprender, como dizer aqui, ferroadas, até a gente aprender o caminho correto, ou então, melhor do que as próprias instâncias reguladoras aprenderem também como aquele mecanismo opera. Mas para nós foi vital essa parceria com a Associação Abelha, com o IBAMA e com o CNPq para a construção dessa iniciativa que permitiu que dentro do próprio Ministério a gente pensasse em novas parcerias público-privadas. No caso, eu trabalho no setor de bioeconomia, né, na coordenação de bioeconomia, e a gente já vem empregando essa metodologia com outras iniciativas que nós estamos pretendendo. Então, por exemplo, a coordenação de bioeconomia não cuida somente de bioeconomia, a gente cuida também de economia circular e setor químico, pouca coisa. A gente vem conversando junto com o setor químico, por exemplo, a estruturação de um programa semelhante ao que a gente tem com polinizadores, aonde as entidades que representam o setor nos trazem os problemas principais, as dores daquele setor, e então a gente, junto com eles, senta e resolve como que a gente vai dar respostas para esses desafios. Tem se mostrado muito exitoso com abelhas, a gente crê muito também que isso vai ser extremamente exitoso com o setor químico, com o setor de bioinovação também, então, economia circular a gente vem discutindo, e no caso, citando só um pouco sobre como a gente vem tratando bioeconomia e polinizadores dentro do Ministério, essa pauta está muito dentro também em outras coordenações, como por exemplo de biodiversidade, através do CIBBR e tudo, mas na parte de bioeconomia, ela é central para nós. Hoje a gente está num momento de reconstrução da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, nós estamos aí às margens da 5ª conferência, seria agora dia 4, 5 e 6, mas foi adiado por conta da situação do Rio Grande do Sul, mas uma vez que ela seja concluída, a gente tem já quase que pronto a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Bioeconomia. E ela tem lá seus 4 eixos, né? Produção sustentável, biomanufatura industrial, apoio aos bionegócios e gestão do conhecimento. No eixo de produção sustentável, nós temos ali uma série de iniciativas, sendo que uma das principais é polinizadores e polinização, porque a gente entende que não existe como ter produção sustentável sem ter o papel dos polinizadores. Né? O presidente da CBA aqui disse uma frase que eu acho que eu vou usar, né? Que não existe, abelhas não é subsistência, é existência. Então você não consegue garantir a existência
da humanidade, como a gente conhece, com a agricultura e tudo mais, sem você ter essa preservação dessa biodiversidade. E bioeconomia é muito posto geralmente como uma das ferramentas, né, uma das ferramentas que a gente vai ter para controle das crises climáticas, mas a gente esquece o papel da biodiversidade e até mesmo de preservação do solo, aí pensando nas 3 conferências da ONU, né? Então, a gente pensa que as abelhas ela têm um papel central para tudo isso, dentro de todo o sistema, né? Então, o Ministério tem colocado esforços também para conduzir políticas públicas que venham trazer soluções para as dores do setor, e aí a gente vem sempre nesse papel inicial, construindo as políticas lá de baixo, trazendo conhecimento científico junto com o setor para que os outros ministérios e as outras agências, como, por exemplo, o IBAMA, possam, então, fazer a política pública da melhor forma possível, ou seja, baseada em ciência, né? Então, como disse o Galvão aqui, o presidente Galvão, sobre o edital, a gente está pensando em novos editais. Nós temos esse sobre respostas a crises climáticas, né, como que as abelhas estão respondendo e como que a gente pode mitigar e adaptar para isso, né? Eu até adicionaria outra palavra, além da mitigação e adaptação, a gente pensar em regeneração, que eu acho que é um ponto importante que a gente tem que pensar daqui para frente também. Não adianta só continuar com a mitigação, a gente tem que regenerar todo esse sistema para evitar catástrofes como estão acontecendo agora. E já fica o convite para o IBAMA para voltar a pensar em novas cooperações. E ICMBio. O ICMBio a gente tem conversado muito com o ICMBio, Ana, sobre questões de como transformar as reservas em reservas produtivas, né? Então, exatamente como que a gente trabalha com isso, e inclusive estamos trabalhando até com o MPI, conversando com eles sobre a questão de bioeconomia indígena, com o BID também, com a construção de MEIs amazônicos. E nisso, por exemplo, surgem outros estudos que a gente tem grande interesse, que é como, por exemplo, a construção de um banco de qualidade de MEIs, né, para que a gente saia dessa questão da comoditização dos MEIs. A gente sabe a diferença, a gente tem uma biodiversidade gigantesca de abelhas, de polinizadores, mas também de MEIs, né? Então, como que a gente explora isso, faz indicações geográficas? Então, ou seja, a gente vê que o mundo é gigante e como que a gente pode trabalhar com tudo isso. Ana, agradeço novamente o convite, eu sei que a gente está em cima do tempo, eu não vou tomar mais. Vocês estão vendo que eu provoco ele bastante, né? Toda vez que tem um assunto, eu vou lá e disse, Bruno, a gente precisa começar a pensar nisso, assim. Então, banco de MEIs, a gente não tem um banco de MEIs brasileiros, tem gente no mundo inteiro interessada nos nossos MEIs, e nós não temos um banco de qualidade. Então, a lista para o CNPq vai aumentar de demandas, tá, Tiago? Então, assim, com você agora. No sistema. Então, é uma excelente oportunidade para a gente integrar, que aqui nós estamos com demandas de diferentes pontos e fortalecidas. Exato, porque a gente é só o começo, como eu falei, né? Depois, saindo daqui, vai para o mapa, MDA, MDR, MPI, a gente é o início, a gente prototipa, valida, modifica e depois passa para os demais. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Tanto a Associação Abelha, né? Enfim, todos aqui da mesa também, gostaria de cumprimentar. Eu pretendo apresentar um breve histórico, né, da questão do fomento à pesquisa em polinizadores aqui no CNPq. Nada do que eu vou falar aqui é meu trabalho, né? Um trabalho de muitos, enfim, de muitas instituições e internamente de muitos colegas, né? Que inclusive até mudaram de área. Então, mas de qualquer forma eu gostaria de citar nominalmente, né, que no caso da primeira chamada foi a Denise de Oliveira, que era da área de meio ambiente, né, agora está na área de humanas, a Luísa Duenhas, né, que é da área de agro, o Roberto Camargos, né, que está aqui também, que foi coordenador há muito tempo, também gestor, né, da última chamada, e a Cláudia Gorgatti, que era a coordenadora geral do agro aqui do CNPq, né, sem essas pessoas nada também disso teria acontecido, né, então eu gostaria muito de agradecer essas pessoas nominalmente. Bem, eu vou passar muito... Opa, deu uma desconfigurada. Muito rapidamente aí, né? A primeira chamada que o CNPq lançou sobre polinizadores foi em 2019 com recursos do CT Agro, né? E foi até interessante essa questão que a Ana trouxe, né, sobre essa provocação, né, do IBAMA e tudo, e também da própria Associação Abelha. Por quê? Porque depois a gente teve um
Tivemos um gap de 8 anos, né? Sem financiamento, e no meu entendimento é uma perda. Por quê? Porque já nessa chamada já tinha uma construção de rede, né? Tinha a questão de valorização do serviço ambiental de polinização, e ela tinha um foco em 11 espécies de plantas cultivadas. Acabou-se contratando, né, 7 redes, né, pegando de norte a sul, né? E essas culturas que eu estou citando ali, né, que é a maçã, a castanha, o algodão, o caju, a canola, o melão e o tomate. Bem, passando para a próxima chamada, né, que foi essa de 2017, ela já foi uma parceria com o MCT, IBAMA, Abelha e CNPq, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque algumas coisas aqui já foram até citadas, por exemplo, em relação às linhas, né? Como a Karina citou, nós tivemos também uma linha de patógenos, né, que foi a linha 1, e a da avaliação bioeconômica, que foi a linha 5, né? Foi uma chamada que inicialmente estava previsto 2.800.000, e a gente acabou fechando com umas suplementações, uns aditivos, um pouco mais de 3 milhões de reais. Nossa, ô louco. Não, mas eu apertei uma vez só. Deixa eu só ver. Não, então. Aí é uma chamada em formato de rede, né? Ou no caso, na nomenclatura chamada é um consórcio de pesquisa multidisciplinar. Isso é uma coisa, né? Eu venho da área do meio ambiente, né? Que houve uma fusão entre o agro e o meio ambiente e o CNPq, por isso que eu estou aqui. E isso é uma forma muito recorrente, né, no meio ambiente também de se trabalhar em rede, né? Muito mais você encontrar sinergias, e a própria natureza da pesquisa ela acaba demandando esse tipo de desenvolvimento de rede, né? Então, nós tivemos uma demanda de 55 propostas, né, totalizando mais de 20 milhões, ou seja, tem demanda, né, para a temática. Esse comitê que a Ana citou, internacional, ele reconheceu o mérito de 35, e os recursos que a gente tinha disponíveis acabaram permitindo a aprovação de 9 redes, né, que eu estou citando. Aliás, essas aí são as instituições, digamos assim, a sede da rede, não onde está o coordenador, mas, obviamente, tem outras instituições envolvidas, aí pelo menos mais uma, né, como tinha regra na chamada. Aí a última chamada, essa de 2021, acho que a maioria dos objetivos aqui a gente chegou a citar, até a questão dos serviços dos insetos polinizadores, os serviços ecossistêmicos, o aumento da produtividade, conhecimento da biodiversidade, geração de produtos e insumos, né? E, finalmente, a questão da educação, que é uma coisa que, ultimamente, todas as chamadas CNPq têm a questão da divulgação científica, né? Uma chamada de um pouco mais de 2 milhões de reais, nós tivemos 4 linhas de financiamento, né? E um destaque em relação às anteriores, acho que essa questão você tinha tanto os produtos, insumos e serviços para a apicultura, como da apicultura e meliponicultura, né? Então, assim, pegando a entrada e saída das duas pontas, né? Também era um consórcio de pesquisas, também são em redes, né? Os projetos atuais, que a gente vai ter a reunião, né? Como a Ana comentou, acho que é a segunda reunião de acompanhamento dos projetos. Isso é um diferencial também, né, que na área do meio ambiente sempre existiu, e na área em especial essa ação, que eu não lembro quem foi que comentou, eu estudei no final de semana, porque eu não sou dessa área. Eu também tive que estudar um pouco, né, porque eu vim de outra área, mas eu achei muito interessante que desde o princípio você tem essa questão do acompanhamento, porque a gente já tem essa experiência que isso contribui demais com o desenvolvimento dos projetos, né? Você encontrar sinergia entre eles, de você eventualmente identificar um problema antes né, durante ali, enquanto ele está acontecendo, e não lá no final, quando o pesquisador entrega o relatório e fala, metade dos meus objetivos eu não consegui fazer, né? Então isso é muito, muito produtivo. E nós tivemos, então, uma demanda muito maior, né, já de quase o dobro, né, mais de 90 propostas, né, com praticamente 50 propostas com mérito reconhecido, né, que eu chamo de demanda qualificada. E nós conseguimos contratar 10 consórcios de pesquisa, pegando todas as regiões do Brasil, né. E aí, como desafios e oportunidades, né, o principal desafio hoje para o CNPq em relação à parceria público-privada é a questão a limitação de recebimento de recursos. E isso é um problema que não afeta só o CNPq, mas todos os órgãos aí, né, os financiadores, porque existe esse entendimento que o recurso privado ele acaba entrando como uma nova despesa. Então, o CNPq ele tem que, como é que eu vou dizer, ele tem que abrir mão de uma parte do orçamento dele para poder receber esse recurso privado, o que não faz o menor sentido, né? Você perde totalmente o poder né, agregador da questão do recurso privado, né? A questão da segurança jurídica, né, como todo mundo aqui já comentou,
mesmo à distância, gerou tanto barulho que até eu mesmo essa parte eu acompanhei, mesmo que à distância eu fiquei sabendo, né, do quanto de trabalho que deu, mas finalmente, graças a Deus, aí foi resolvido esse entendimento dos órgãos de controle, né, enfim, existe todo precisou-se de um convencimento ali, de uma coisa nova ali que progredimos, né. Finalmente, como oportunidade, é inegável, né, a questão é uma alternativa de financiamento, a gente tem limitações de recursos importantes, né, por uma série de razões que não vem ao caso aqui comentar, então você ter uma outra fonte de recursos, né, é uma coisa, né, fundamental, né, e ajuda, obviamente. E uma coisa que muito se fala, né, muito se fala mesmo, né, desde a graduação eu escuto isso, né, o professor Brito, lá da FAPESP, né, comentando sobre essa coisa da interação da academia e do setor produtivo, e eu vi, assim, olhando, né, como as chamadas foram estruturadas, né, os editais, e essa coisa de você ter uma contrapartida, de você já ter uma interação ali dentro do projeto ali com o setor produtivo, eu achei isso fantástico, e é uma coisa que a gente tem que caminhar cada vez mais nessa direção, né, de você ter essa interação, porque é um ganha-ganha, né, acho que tanto para a academia quanto para o setor produtivo. Bem, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigado. O Tiago colocou alguns pontos que foram bem interessantes. Quando a gente construiu o edital, uma das condições é que não eram projetos individuais de pesquisa. Por quê? Para não ficar só no mesmo grupo. Teria que haver integração de outros grupos de pesquisas e de outras regiões. Então, não era só projetos do Estado de São Paulo, só do Rio Grande do Sul. Foi uma das condições que a gente impôs, né? Constava da chamada pública, e deu muito certo. Tanto é que são redes de pesquisas e resultados muito produtivos. Outra coisa que a gente fez também, e aí eu gostaria só de destacar antes de passar para a Dora, é que pré-condição não é só artigo científico. Tá? Desculpe os meus queridos membros da comunidade científica. Nós temos que aprender a comunicar esses resultados para a sociedade. Então, como comunicar? Vídeos, cartilhas, a Márcia Maioés é campeã disso. Dia de campo, Cristiano Menezes também, dia de campo, material que traduzisse esse conhecimento e que chegasse na ponta. E os resultados são fantásticos, tá, gente? O primeiro edital já acabou há um ano, mas os resultados continuam saindo. Todo mês ou cada 2 meses a gente solta no site da Abelha um artigo que saiu da Carmen Pires, um outro artigo que saiu da Márcia, dos grupos todos envolvidos. Outra coisa que a gente fez também nós vamos lançar um livro com os artigos científicos, resultados da chamada pública. E o mais incrível, todo o trabalho feito, todas essas reuniões de acompanhamento, mais incrível não, é uma coisa positiva, eles geravam uma integração entre os grupos, gente que não se conhecia. Então, isso também é muito positivo. E aí é isso aí. E aí, continuando, antes que a bandeirinha ali a levante, eu peço a Dora para apresentar sobre a base de dados, o InfoAbelha, que foi uma construção também público-privada e que gerou um trabalho muito grande. O Centro de Referência em Informação Ambiental, Valéria, ele tem a maior rede, o Species Link, com dados sobre micro-organismos, que começou como micro-organismos, e hoje a gente fez o InfoAbelha, ele é um grande parceiro nosso da comunidade científica, da qual eu também já convido para colocarem os dados, vai entrar os dados da coleção da Unesp, do Warwick Care, vai começar a entrar os dados da UFBA, para a gente, então, ampliar os dados sobre o nosso conhecimento básico. Onde estão nossas abelhas e quais são os nossos tipos de abelha? E Leia, eu não vou desistir, leva ao CNDI liberar o recurso de setor privado. É um gargalão por conta do... Entra como recurso do orçamento. Aí você conhece a história melhor que eu. Dora. Tá, então, o meu foco é a parceria Abelha Cria, que já tem 9 anos. 9 anos. Tá? 9 e pouco, né? Então, vamos lá, então. Então, o que a gente fez em termos de sistemas de informação apoiados pela Abelha? A rede Species Link, né? A Abelha apoiou as coleções de abelhas e fototecas. O catálogo de abelhas Moure foi atualizado com esses recursos de projetos, uma série de coisas, com a participação da Abelha.
O sistema lacunas. Se por um lado a gente tem as coleções científicas com seus dados de ocorrência de espécies e as fototecas, e por outro a gente tem o catálogo Mouri, o que a gente não tem? A gente cruza essa informação e sabe o que a gente não tem, em termos de abelhas online, em termos de localização, estados de ocorrência online. Com isso, a gente estimula novas expedições e novas digitalizações de dados. Sistema de informação sobre interação abelhas e plantas no Brasil. Isso foi um subprojeto da FAPESP, da professora Astrid Kleinert, da USP, que estava em relatório. Então, a abelha que financiou isso está online. Então, com isso, a gente tem uma informação super importante sobre a interação abelha e planta. E tudo isso junto é o InfoAbelha, tá? Que eu vou mostrar. Então, aqui, a base do InfoAbelha é o catálogo Mouri. Então, a abrangência geográfica do Mouri é toda a região neotropical por estado, por país, por estado e por município. A fonte são as revisões taxonômicas. Isso é super interessante, que a fonte dos Species Link é a ocorrência de espécies. Alguém foi no campo, coletou a abelha ou fotografou a abelha e está online. E o Mouri tem 1.965 espécies dessas famílias, eu não vou mencionar quais são, mas o grande tchan para a gente é que tem nome comum. Então, isso abre o espectro de quase que eu joguei isso, de alguém que pode utilizar esses dados. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz uma busca na rede Species Link por as famílias que estão no Mouri, né? Isso é só para... Tem várias saídas da rede Species Link, eu quis saber em números o que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, tem 513 mil registros das abelhas dessas famílias, nomes aceitos quase 3 mil, porque ambíguo é autores diferentes, então quase 3 mil, você vê que é muito mais que o Mouri em termos de... Porque a referência do Mouri são as revisões taxonômicas, a gente está falando de ocorrência de espécies. Registros identificados até espécies, então nós temos alguma coisa ainda a identificar, e você pode ver as imagens no campo, você pode ver imagens nas coleções, ninhos, etc, etc. Então, esse é o InfoAbelha. Então, o InfoAbelha, você entra naquele campo com nome comum ou nome científico, e ele procura em várias referências o que ele acha, né? Essas referências são dados que estão online e são servidos via serviço web. Tá? Então, eu fiz uma busca por Jataí Verdadeira. Tá? O catálogo Mouri, ele traz que o nome científico é Tetragonisca angústula, tá? Mas olha os nomes populares, tem até nome indígena. Tá? O trabalho do Mouri mesmo, Padre Mouri, foi fantástico. E isso teve toda a continuidade, né, com o professor Gabriel. Então, o que vem nesse sistema é uma página com todas as referências. Eu estou mostrando ponto por ponto. Se você vê não sei se isso aqui, não, o apontador, lá embaixo tem um quadradinho com uma flechinha, você vai para a fonte. Tá? Então, você pode ter muito mais detalhes sobre a informação. Aqui, a fototeca do Cristiano, né? Comparando com a fototeca do professor Camargo, né? da coleção. E eu incluí, então, aqui essa parte de interação, espécies de plantas visitadas, etc., porque isso pode ser usado como pasto apícola. Tá? Então, se você clicar na flechinha lá embaixo, você pega a relação de 368 referências de interação da tetragonisca com plantas. Um sistema que eu acho super legal é do IBICT, que fala, serve como serviço web, então trabalhos de conclusão de curso, doutorado, mestrado, artigo, capítulos e tal, e de novo, clicando aqui, você vai para o mestrado, para o doutorado, você tem toda a relação. Então, é muito rico esse sistema. E aqui,
como lá no MOURE indica também quais são os sinônimos dessa espécie, você pode pegar as referências dos sinônimos também. E eu, pessoalmente, eu gosto muito desse Biodiversity Heritage Library, que tem toda a compilação de obras raras, antigas, tal, tudo como serviço web, tudo com nome científico. Então, você acessando aqui, você pode pegar referências do passado, mas que são riquíssimas, né? São muito importantes. Aqui, a estatística de uso, a gente tem na rede Species Link todas essas coleções biológicas, né, e as fototecas, e do país e do exterior que tem dados do Brasil, né? Então, vejo o uso desse sistema. A média de uso diária de registros em 2023 foi de 12 milhões de registros utilizados por dia. É quando alguém faz uma busca, vê o resultado da busca e começa a usar esses dados, produzindo gráficos, fazendo uma série de coisas. É um uso impressionante. Imagens, tá? Mesma coisa, você tem, cada registro que tem imagem, tem uma imagenzinha pequena lá, isso não é contabilizado. Alguém clica na imagem e abre a imagem, aí sim é contabilizado. 4,6 mil imagens visualizadas por dia. É muito grande o uso. Então, essa base científica, ela é muito utilizada. Então, agora falar da importância dessa parceria abelha e cria. Tá? Então, primeiro, para o CRIA o financiamento, que a gente depende de financiamento público, de financiamento privado, para poder fazer tudo que a gente vem fazendo. Mas tem muito mais, porque a gente tem novos usuários, com novas visões e novos usos. E nós temos feedback desses usuários. E se pudesse fazer aquilo? Como é, né? O que a gente pode fazer? E a gente tem o Super Sidney lá, quem trabalha com CRIA sabe, e ele fica encafifado com aquilo, tenta fazer a coisa acontecer. E todos esses novos usos a gente tenta fazer, mas sempre com a base científica mais sólida. Tá? E outro debate bem interessante com essa parceria com a abelha é a política de acesso de dados, que para o CRIA tudo que está online é de livre acesso e aberto. Está aberto. Pode usar, pode fazer, e nós temos uns protocolos de intenções com as coleções que permitem que a gente faça isso, né? E, de repente, a abelha, a gente começou a discutir sigilo, né? Então, a gente, eu sou purista, não, quero tudo aberto, né? Então, no CRIA tudo aberto. Agora, se houver alguma coisa que tem sigilo, não vai online. Essa é a nossa filosofia. Então, é isso. Então, eu queria agradecer o convite, queria agradecer a parceria. Obrigada. Essa mesa está muito... Todo mundo cumprindo o tempo, reduzindo o tempo, né? Eu só queria dizer o seguinte, nessa ideia, nessa proposta nossa, no desafio de colocar os dados, o Roberto Araújo sempre fala assim, é um maior banco de dados. Roberto, nós queremos ampliar esse banco de dados. Nós vamos colocar os dados do professor Vavic Kerr, da coleção da Unesp. E agora a Marina Castro está ali também, nós vamos começar a entrar com os dados da Bahia, com os dados da coleta que envolve o sertão e toda a parte de agreste, que são buracos. E aí a Amazônia ainda tem um buraco enorme que nós estamos ampliando com os dados da coleção das Embrapas lá, para ver se a gente amplia. Por quê? Porque isso é informação de base científica. É essa informação que a gente leva para a sociedade. Vamos conservar e integrar com a produção agrícola, acima de tudo. Bem, eu já recebi uma pergunta aqui, antes que comece a aparecer essa plaquetinha ali, para a Karina. Hoje, a principal lacuna, Karina, é para você, de conhecimento do IBAMA para a tomada da decisão quanto à aplicação foliar terrestre e aérea de agroquímicos, uma das principais lacunas. Quais pesquisas seriam relevantes e necessárias para ajudar na tomada de decisão? Bom, muito obrigada, né, pela pergunta. De fato, eu acho até a pergunta tem muito a ver com algumas restrições, né, que o IBAMA estabeleceu recentemente. Estabeleceu, mas, enfim, a Justiça também agora derrubou.
lá em 2012, quando a gente começou, né, o trabalho de avaliação de risco com foco, né, nas abelhas, a gente tinha várias dúvidas, né? Com o andamento desse processo, amadurecimento, com os dados que foram surgindo, a gente foi conseguindo afunilar e ter uma clareza maior de onde estão, na verdade, os problemas, né? Onde é que a gente ainda precisa de mais dados, mais informação para ter aquela segurança da tomada de decisão que eu mencionei, né? Então, a gente viu que o grande problema da pulverização foliar, a aérea nem é mais agora uma questão, porque a aérea ela foi suspensa, né, para alguns produtos e não houve questionamento. Mas a foliar, ela está, enfim, está sendo bastante debatida. E a grande questão, a gente sempre coloca, é a deriva dessas pulverizações para fora da área-alvo. Então, a gente já chegou à conclusão que, assim, dentro da área, o risco é aceitável, né, seguindo a metodologia que foi colocada. Agora, fora da área, onde o nosso foco é nas nativas, não é na Apis mellifera, é nas nativas, a gente ainda tem muitas incertezas. E a gente tem essa deriva, né, esse produto saindo da área-alvo e indo para áreas fora. E a gente ainda não conseguiu demonstrar isso, eu estou colocando aqui porque a indústria também sabe disso, a gente tem colocado isso para eles também. A gente ainda não conseguiu demonstrar, ou ter uma demonstração, então, estamos conseguindo agora, estão surgindo as primeiras pesquisas nesse sentido, uma demonstração de técnicas que tentem resolver esse problema da deriva, tentem manter o produto ali dentro da área. Então, essa é uma lacuna, né? Ela é ligada, sim, aos polinizadores, mas ela talvez seja até mais ampla, né? Então, é uma questão assim de tecnologia de aplicação. Mas essa, assim, já que, né, foi colocado, então, esse atualmente é o nosso grande debate, o nosso grande conflito aí, na verdade, né, nessa área, porque dentro da área a gente já chegou à conclusão que o uso pode ser seguro. Agora, se a gente não conseguir resolver essa questão, né, da deriva, a gente tem o indicativo do risco. E a gente ainda não tem uma informação assim comprovada, né, de que a gente esse risco não vai sair ali daquela área que vai ser tratada, né, que vai ser utilizada. Eu não sei se eu consegui responder, mas de qualquer forma eu fico à disposição aí para se alguém, né, tiver mais alguma questão com relação a isso. O debate é imenso, se a gente for aprofundar, a gente vai longe, mas eu fico aí à disposição. Obrigada. Obrigada, Karina. Não nos chegaram novas perguntas, eu sei que tem vários desafios, várias perguntas a serem feitas, então aproveitem a presença do IBAMA aqui, a Flávia também está aqui, a Karina, do Bruno, do Tiago, da própria Dora, e para a gente poder trabalhar isso e colocar informações adicionais que são importantes para resolver as lacunas do conhecimento. É uma oportunidade que a gente tem aqui e que eu gostaria, então, de provocá-los. Podem se dirigir diretamente a cada um deles, tá? Se lá do e-mail, eu passo para vocês também. Bem, é isso. Como a gente não tem mais pergunta, eu acho que vocês estão começando a ficar com fome também. Eu passo a palavra para o meu querido ali, mestre cerimônias, agora é com você. E, muito obrigado, Bruno, Karina, Tiago, Dora. E a gente vai continuar construindo e trabalhando com todos vocês, porque esse é um trabalho, é uma construção coletiva, não é uma construção da Ana, do Antônio, da Associação Abelha, do Daniel, é um trabalho nosso, é coletivo. Tá bom? Pode. Eu não tive tempo de mostrar, mas os dados do mapioma estão integrados à rede, tá? Então, se você tiver uma área que era nativa, natural, e hoje é uma plantação, alguma coisa assim, você tem as espécies que foram afetadas, potencialmente afetadas. Então, para isso, para restauração, para mitigação, uma série de coisas, bem legal. E futuramente a gente vai entrar com mais coisas, mas isso eu não posso contar agora. Bem, é isso. Então, vamos fazer o nosso intervalo e agradeço de novo. A gente continua daqui a 1 hora com um enorme painel sobre mudanças climáticas e impactos às abelhas.
vai ser bem desafiador, com dados que a gente ajudou a coletar e a trabalhar. Obrigada.